nosso próximo aqui é o Circuit Breaker, né? Então, o padrão Circuit Breaker, para que ele serve, basicamente, né? Primeiro que Circuit Breaker seria uma tradução livre aí, um disjuntor, né? Para nós. E importante dizer que ele serve para proteger um sistema, assim como um disjuntor serve, né? Então, disjuntor, contexto aí de elétrica, né? É quando acontece algo pré-determinado, inesperado, uma carga muito alta, ele desarma, né? Que a gente fala, ele abre o circuito para que outras partes não sejam oneradas, ou o próprio sistema que está atrás do disjuntor não receba aquele tensão muito alta, aquela carga muito alta, aquele problema em si. Fazendo um comparativo aqui com um sistema, a gente tem um protetor do sistema, basicamente. Então, dando o exemplo aqui da imagem, né? Acontece que você está com o sistema A, sistema B, no caso o API Gateway aqui, fazendo com esse microservice aqui, e acontece um problema, ou seja, na requisição 1 aqui você recebe um 500, ou seja, tem algum problema do lado de lá. Você vai tentar aqui 4 vezes, né? Então aqui deu 2, deu 429, você fez outras operações, está dando 408, está dando erros aleatórios, né? Está dando alguns erros aí. O que indica que esse microservice aqui está com problema, está fora do ar, não está apto para processar nada. E aí o que acontece? Você consegue configurar no cliente que está fazendo as requisições para esse serviço que está doente, vamos dizer assim, uma configuração para proteger, para não ficar bombardeando o serviço de destino, já que ele não está conseguindo assumir as requisições, não está conseguindo aguentar, às vezes é uma carga muito alta ou algo do gênero. Então aqui vocês podem ver a configuração, no caso aqui fala do poly, né? Mas basicamente dá para generalizar isso aqui, que ele vai tentar 4 vezes, uma duração de 2 segundos, e ele vai aceitar sem exceções. A questão é que ele vai tentar N vezes, né? Com um tempo ali de duração de espera entre as tentativas. Caso ele atinja as 4 retentativas e não obtenha sucesso em nenhuma delas, o cliente aqui vai ter um mecanismo de circuit breaker que vai abrir o circuito, ou seja, eu não vou mais fazer requisições para o microserviço de destino, porque eu abri meu circuit breaker. Ou seja, eu não estou tendo mais a ponte de conexão um com o outro. Se você tentar fazer uma requisição enquanto está aberto, o próprio mecanismo do circuit breaker só vai falar assim para você: tá no estado aberto aqui, erro. Mas ele não vai nem tentar fazer a requisição no ponto de destino. Por quê? Porque ele está protegendo para que o ponto de destino não fique sendo bombardeado, já que ele já foi identificado através das 4 retentativas ali que ele não está legal. Então está circuito aberto. Tem a configuração de quanto tempo você quer deixar o circuito aberto. Vou deixar 30 segundos para que aí eu possa testar se voltou o serviço, para que daí eu mande uma requisição e ela realmente faça o caminho que ela tem que fazer, que é chegar lá no destino. Então, se após esse tempo o serviço voltar, aí a conexão, né, o circuito fecha novamente, e quando ele fecha, diz respeito a ele, ok, voltou a se conectar, e eu consigo mandar uma requisição que chega realmente ao destino, e tendo um resultado ok, beleza, o sistema volta. Se acontecer de novo, eu vou abrir o circuito novamente, e quando está aberto o circuito, aqui até fala, né, chamadas para o microserviço falham imediatamente, nem chegam no outro lado. Para
explicar um pouquinho melhor as fases do Circuit Breaker, ela tem uma fase intermediária também, beleza? Então ela tem a fase fechada, que é verdinha porque fechado é bom, é quando o sistema está se comunicando um com o outro, estão fechando a ponte, né? E aí fica conversando. Se acontecer um erro, ele vai começando a contar como vai acumulando a quantidade de erros, né? 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho um threshold, que é um limite, né? Uma conversão limite de quantas falhas eu posso ter. Então, se você colocou 4 como exemplo de cima, quando ele chegar nas 4 falhas consecutivas, ele vai estar como um failure threshold reached, né? Então, eu alcancei o máximo aqui de falhas, e aí ele vai para o estado aberto. O estado aberto significa que, né, como eu falei lá, se eu fizer requisições para o destino, ele nem vai chegar no destino, já vai ficar negando. E aí, aqui eu espero aberto até um tempo, um timeout, ser atingido. Vou esperar 30 segundos para ver se ele se recupera. Aí que está o ponto. Quando eu atingo esses 30 segundos, esse valor que se configurou, ele vai entrar no estado de half open, tá? Que seria o quê? Ele semi-aberto. E aí ele vai deixar uma requisição passar. Se a primeira requisição que passar, ela termina em sucesso, ou seja, o serviço voltou, aí ele já consegue alternar de half open para closed, porque voltou o sistema. Mas se a primeira requisição causar uma falha novamente, ele volta para o estado aberto. Então, o que quer dizer? Estágio half open, ele, diferente do closed, o closed espera dar X falhas para daí ele abrir. Já o half open, ele serve para ser um check aqui para ver se está funcionando. Se a primeira der certo, vai para fechado. Se a primeira der errado, volta para open, espera mais tantos minutos e depois faz o ciclo de novo. Entendem a diferença, né? Então, closed, half open. O closed espera uma quantidade de erros até chegar no threshold. E o half open, a primeira, serve para fazer o teste. Deu certo, closed, deu errado, open. Beleza? E esse aqui é o nosso padrão de circuit breaker para proteger aí o sistema de destino, principalmente quando ele caiu, né, está sofrendo uma alta demanda, para que quando ele está subindo de novo, se os clientes ficarem bombardeando ele de novo, ele vai cair de novo. Às vezes ele nem subiu totalmente, não se recuperou totalmente, ele já vai ser bombardeado. Então esse Circuit Breaker serve para proteger o sistema, para ele conseguir ter fôlego ali, ele subir todas as dependências e aí tentar dar conta, entrar no estágio fechado, voltar a operar, tentar dar conta da demanda. E aqui a gente tem uma opção para utilizar, para implementar esse padrão, o poly novamente, né? Poly, como eu falei, ele tem várias implementações desses padrões. E aí ele tem o Circuit Breaker aqui. Então, aqui no Circuit Breaker, você consegue definir algumas coisas. Deixa eu ver se eu tenho aqui já separado. Já tenho aqui, legal. Você pode configurar ele, uma policy aqui, do poly, né, falando que você vai lidar, né, você vai manipular exceções do tipo HTTP Request Exception, e você vai aceitar 2 exceções antes de quebrar o circuito, antes de abrir o circuito. Aconteceu 2, beleza. Na terceira, você vai abrir o circuito e vai esperar 1 minuto até o circuito fazer aquela checagem de half open e closed, né? Se ele tiver saudável novamente. E aí você utiliza a policy para fazer a sua requisição normalmente. Opções um pouco mais
avançadas aqui, você pode configurar aqui Failure Ratio, que é, nesse caso, você está falando que o circuito vai quebrar, vai abrir, né? Se mais de 50% das ações resultarem em exception, né? Aí você define em quanto tempo você quer coletar essas operações para definir se foi 50%, se foi 25%. Então, numa janela de 10 segundos, 50% desses 10 segundos foram representados por erros, por exceções. Então, ele vai abrir o circuito. Ou, né, com 10 segundos de sampling duration e no mínimo 8 ações processadas. Então, legal, aqui ele tem uma combinação de configuração. Em 10 segundos, pelo menos 50% tiveram erro, desde que nesses 10 segundos tenham no mínimo 8 operações. Né? Então, no espaço de 10 segundos, no mínimo 8 operações, 4 delas deu problema. Então, aí ele vai abrir o sistema, né? Abrir o circuit breaker, lá, o disjuntor ali do sistema, né? E vai ficar por 30 segundos break duration aqui. E aqui ele só fala quais que são os tipos de exceção que ele está lidando aqui para considerar como falha, né? Some exception type ou HTTP lá, depende como você configurar qual que é a exceção que você quer lidar. Beleza? Então esse aqui é o padrão do Circuit Breaker, onde a gente tem o Close, o Open e o Half Open.